Olá, meus amigos! Bem-vindo a mais uma programação Zoe Online. Estamos nós aqui no Devocional. Hoje eu e o Aron. O Diego faltou, né? Hoje ele Bom resolveu não dia, vir. galera. Estamos nós aqui em mais um Devocional, mais uma semana muito abençoada, né, Aron? Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, Verdade. falado muito com a gente. Sim, e esperamos que nesse tempo o Senhor possa falar com você. Nossa oração é para que a revelação de Deus toque o seu coração nesse dia e que você tenha um dia e uma semana muito abençoado pela frente. Amém, amém. Ele já começou A destruindo. gente é crente, né? O cara é um apóstolo, né, gente? É. Mas eu quero convidar você para ter um momento de oração junto conosco, que você aí na sua casa possa fechar os seus olhos e compartilhar desse momento junto com nós. Deus, queremos agradecer, Pai, por mais um dia suas misericórdias se renovarem sobre nós, mais um dia o Senhor nos oferecer o seu amor, nos oferecer a sua graça, nos oferecer a sua bondade. Nós queremos te pedir que essa palavra que o Senhor quer falar ao nosso coração hoje, ela produza todo o efeito para o qual o Senhor deseja e para o qual o Senhor liberou ela sobre nós, Pai. Nós queremos oferecer o nosso coração como terra fértil, que seja um local onde a sua palavra possa germinar e dar os frutos dignos dela, Pai. Esse é o desejo do nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, nós estamos nessa semana falando sobre histórias de pessoas que tiveram a sua vida mudada, histórias de pessoas que conheceram Deus em fases diferentes da vida, pessoas que conheceram Deus no tempo da bonança, no tempo de deserto, no tempo de vale. E hoje a gente escolheu uma pessoa muito especial que, para mim, eu até umas semanas atrás até questionei Deus, até pedi para Deus um exemplo na Bíblia de alguém que tivesse provado a fidelidade dele de uma maneira que eu ainda não tivesse percebido. E o interessante é que eu ouvi do Espírito Santo Jó. E eu confesso que na hora que eu ouvi sobre Jó, eu pensei, mas a história de Jó, a maioria do tempo ali da história dele, para mim parecia que Deus não foi muito fiel com ele. Parecia que, na verdade, Deus tinha brincado com a vida de Jó, parecia que Deus tinha usado ele como uma moeda para mostrar a fidelidade do filho dele para com ele, mas não a dele para com Jó. E eu me impressionei porque o Espírito Santo me chamou a atenção e falou bem assim, Mike, presta atenção. A vida de Jó era uma vida antes. Depois que ele passou por isso, foi outra vida. Então eu fui fiel com ele em todos os momentos. Na verdade, eu usei o pretexto de Satanás chegar até aqui, Satanás fazer todo aquele enredo de tipo, Jó tem isso daqui porque ele é bom, ele é fiel ao Senhor, porque o Senhor deu todas as coisas. Então eu usei esse pretexto para depositar riquezas espirituais, para depositar coroa sobre ele. Porque enquanto Jó passava por aquilo, eu preparava coisas maiores para ele, eu moldava o caráter dele. E hoje a gente quer falar de Jó, porque é um exemplo muito diferente que nós temos na Bíblia. É um cara que eu não conheço ninguém que passou por algo parecido com ele. Na Bíblia, quando eu olho, eu vou pensar em Paulo, mas ainda são contextos diferentes, mas, na minha opinião, ainda acho que Jó sofreu um pouquinho mais que Paulo. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Jó 42. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Jó 42, a Bíblia diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Só até aqui. Eu gosto muito do final do versículo
do versículo 5, que ele já vai citar os meus olhos agora te veem. E antes ele já fala assim, os meus ouvidos só tinham ouvido falar de ti. Para mim, conta muito sobre uma pessoa que conhece Deus pela experiência dos outros. Mesmo ele ter provado da bondade de Deus já desde ali do início, que o livro vai contar, para mim, esse versículo deixa muito claro que ele ouviu muito sobre Deus, mas às vezes pelos pais dele, pelos avós dele, pelos amigos dele, que até vão questionar ele ali. Eu não quero ter amigos assim igual os dele, que na verdade complicaram mais a história do que ajudaram. Mas é nessa linha que a gente quer conversar hoje, né, Aaron? Sim, Mike, eu concordo com tudo que você falou. Eu concordo também com o que se disse, que Jó ele cresceu na revelação de quem era Deus. Na Bíblia nós temos 2 tipos de revelação, basicamente, né? Primeiro é a revelação geral que a Bíblia fala, que é aquela revelação que nós temos naturalmente sobre quem é a pessoa de Deus, sobre quem é a pessoa de Cristo, né? Que isso pode ser dado, a Bíblia fala, através da natureza, através de ter escutado a história de uma pessoa que teve uma experiência com Deus. E o outro tipo de revelação é a revelação pessoal de quem Deus é. Essa revelação ela remete a uma experiência pessoal que eu tive com Deus, de não só ouvir sobre Ele, de não só ler histórias sobre Ele, mas de poder provar uma experiência pessoal com Deus. E esse é o tipo de revelação de Deus que nós temos que buscar, né? E Jó, ele teve essa experiência, né? Não foi uma história muito fácil a dele. Jó, por muito tempo, tinha noção de quem era Deus. A Bíblia fala que ele temia o Senhor. A Bíblia fala que antes, né, dele ter essa experiência pessoal com Deus, ele já oferecia holocaustos ao Senhor, né? Jó era um bom cristão, como se fosse nos tempos de hoje. Ele seria um bom cristão, crente que vai na igreja todo domingo, né? Um crente que dá o dízimo em dia, aquele crente que toma cuidado para não fazer nenhum pecado muito grave. E Jó era essa pessoa, e num determinado momento da vida dele, Jó ele tem um encontro mais pessoal com o Senhor, que é o que também a gente chama da revelação progressiva, né? Que é quando uma pessoa ela conhece o Senhor num nível, daí ela tem uma experiência, agora ela passa a conhecer o Senhor num nível maior, e a nossa vida de conhecer o Senhor, o nosso conhecimento de Deus, ele deve ser assim progressivo. Então, quando o Jó ele tem essa experiência, ele na verdade vê que muitas coisas da vida dele, né, por mais que a intenção dele fosse boa, mas na verdade algumas coisas eram meio que uma religiosidade velada no seu coração, né, de seguir as regras, de tentar fazer tudo certo, mas não conhecendo ao Senhor exatamente como Ele é. Enquanto você falava, eu pensei muito em Paulo, sabe? Porque a Bíblia vai falar que Paulo era zeloso. E ele aprendeu aos pés de Gamaliel, né? E ele era um cara zeloso, tanto que ele perseguia o pessoal do caminho exatamente por ele acreditar que aquilo ali era o desejo de Deus. E eu acho legal pensar nisso, porque, querendo ou não, era um certo tipo de religião dele, com certeza. Porque ele vai mudar todo o sentido, toda a perspectiva de vida dele quando ele tem um encontro pessoal com Jesus. Tanto que, mesmo ele seguindo aquele caminho, ele sendo zeloso, quando ele encontra Jesus, ele não sabe quem que é. Ele reconhece que é Senhor, tanto que ele cai e fala, quem és tu, Senhor? Mas ele não sabe que ele estava falando com Jesus, o próprio Deus. Então, ele precisou ter aquele encontro pessoal, que às vezes era o que o Arão estava falando. Nós moldamos a nossa vida porque ouvimos disso, recebemos disso, ouvimos pregação, mas só que não é a mesma coisa quando nós nos encontramos com Deus. A nossa visão muda. Eu mesmo posso falar quantas vezes eu tive decisões, coisas moldadas na minha vida porque eu ouvi do meu líder, isso não é ruim, mas só que mudou de verdade e fez alguma diferença na minha vida quando eu me encontrei com Jesus nessas áreas. Tanto que mudou a minha visão dele, mudou a minha perspectiva, mudou até o meu desejo. Hoje, quando o meu coração
ele já se inclina para esse lado, por conhecer a Deus, não por, tipo, vamos dizer, aquela questão moral simplesmente, mas por uma questão de amizade, uma questão de eu preciso estar perto de Deus, uma questão de eu preciso deixar a minha vida preparada para que eu receba mais dele, que eu possa, como você disse, crescer no nível de quem ele é. Eu gosto de uma frase, agora não vou lembrar de quem fala ela. Ela é até meio poética, mas a pessoa fala assim: o que nós conhecemos de Deus é uma gota, o que falta para conhecermos dele é um oceano. Tipo, então, eu bebi um pouco, já foi muito, mas ainda falta muito, falta um oceano pela frente. Então, eu preciso ir deixando algumas certas religiosidades, alguns sofismas, que nós vamos aprendendo por um lado, vamos tendo uma certa perspectiva, uma certa visão, que lá na frente nós vamos olhando e vamos percebendo, não é bem isso. Isso daqui era o que eu achava por opiniões, por estudos, por livros, mas agora que eu vejo ele, agora que ele se revelou a mim no quarto secreto, lá na nossa intimidade, pelo tempo que nós temos caminhando junto, é totalmente diferente. É aquela velha história clichê que a gente vai colocar, é a amizade. Quando eu conheço uma pessoa, eu sei coisas sobre elas porque, às vezes, eu sou amigo de um amigo dela. Aí aquela pessoa fala, nossa, ela é legal e tal, a gente saiu, fez tal coisa junto, mas nós temos, às vezes, uma certa resistência. Pensamos, será que é mesmo? Aí saímos uma vez com a pessoa, daí achamos legal, curtimos. Até que, no meio do relacionamento, você está trocando mensagem com a pessoa, está saindo com ela, viraram amigos. Aí você conhece coisas e a sua visão já mudou. Porque lá no início você tinha já um preconceito de como aquela pessoa era. Mas agora, depois de um tempo convivendo com ela, você já olha e você fala, toda aquela ideia que eu tinha construído da personalidade, das ideias, do jeito que a pessoa encara a vida, estava errado. E muitas vezes é assim com Deus, a gente constrói uma ideia, porque a gente ouviu muitas coisas. Não é errado você ouvir pregação, eu gosto de ouvir pregação, gosto de ler muitos livros, mas só que hoje em dia, o que eu quero dizer é que a minha vida é mais baseada no que eu conheço diretamente de Deus do que pelo que eu ouço ao redor. Eu levo em consideração o que eu ouço ao redor, aquilo me instiga a conhecer mais de Deus, mas não é mais o que define a minha vida entre eu e Ele. O que define é eu olhar para Ele, é eu conhecer Ele, é o meu relacionamento diário, é o que a gente fala do arroz com feijão até Ele trazer a carne, o banquete. Então, é muito isso, né, Aaron? Tipo, eu conheço, vou conhecendo até que eu possa olhar e falar, sei coisas que mudou minha visão, minha perspectiva de quem Ele é. Sim, Mike, eu concordo com tudo que você fala. E eu reforço isso, né? A revelação mais importante que você deve ter sobre Deus é sua revelação pessoal com Ele. Como o Mike falou, é muito bom a gente assistir pregação, é muito bom ler livros sobre Deus, ler livros sobre homens de Deus, estudar sobre Deus. Isso é tudo muito bom, muito importante. Mas tudo isso é vão, é inútil se você não tem uma experiência pessoal sua com o Senhor, sabe? Isso é algo muito importante, não só importante, como essencial para a nossa vida cristã. Eu temo que muitos de nós cheguemos num ponto da nossa vida onde a gente, fomos bons cristãos, fomos bons religiosos, mas a gente chega num ponto onde a gente fala, eu tentei fazer tudo certinho, eu tentei deixar minha vida toda certa com a religião, com as regras, mas não conheci o Senhor. E esse foi o ponto que o apóstolo Paulo chegou, como você falou, né? Até então Saulo, né? Ele tem um encontro com Jesus e ele percebe que muitas das coisas que ele fazia em nome de Deus, na verdade, eram uma religiosidade vã, né? Algo que ele mesmo fala depois, que não servia para nada, não tinha uma utilidade. E nós precisamos conhecer o Senhor pessoalmente, né? E esse também é o desejo de Deus, né? É desejo de Deus que nós tenhamos uma experiência pessoal com Ele, né? A gente precisa
ter essa experiência pessoal. Estou repetindo muito isso porque isso é muito importante. Eu temo que muitos cristãos hoje não têm esse entendimento, não têm essa revelação pessoal de quem é Jesus, sabe? Do que ele falou comigo, do que ele fez na minha vida. Lendo a história de Jó, eu tenho um ponto dessa história que eu amo, é um versículo que tem meu coração. E no momento ali, então, Deus ele entra naquela história, ele interrompe aquela discussão de Jó com os amigos ali. E Jó, ele está passando por aquele momento de crise, né, de sofrimento. Eu gosto também de olhar para Jó como um tipo de Cristo do Antigo Testamento, porque primeiro ele é aquele homem rico, né, dono de muitas propriedades, dono de muitas terras, né, com muita riqueza. Então ele é esvaziado de toda a sua riqueza, ele vai para o fundo do poço, ele vai para o nível mais baixo. Então Deus glorifica ele de volta, assim como também aconteceu com Jesus, né? A Bíblia fala que ele era Deus, então ele se despiu de toda a sua grandeza, de toda a sua glória, se tornou homem, morreu por nós. E então depois Deus o exaltou e agora não há nome mais alto que o nome dele. Então Jó também é um tipo de Cristo, né? Outra hora a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas no momento dessa história, então Deus ele interrompe aquela discussão de Jó com os amigos, né? A gente chama isso de teofania. Deus aparece para ele numa tempestade. Imagine aquela cena, né? De repente começa uma tempestade, Deus aparece pessoalmente diante de Jó, né? Então Deus ele confronta Jó. E esse confronto, meu irmão, de Deus conosco é algo importante, importantíssimo, né? Se a gente quiser ter uma vida com o Senhor, a gente precisa estar pronto para viver esse confronto com a pessoa de Deus, sabe? Muitos de nós, em nome de um falso temor a Deus, né? Às vezes a gente pensa, Arão, mas como assim confrontar com o Senhor? Como assim? O que eu vou falar para ele? Não, mas a gente não pode tratar Deus dessa forma. Deus ele é glorioso, ele é poderoso, eu não posso conversar com Deus dessa forma. Isso, na verdade, meu irmão, não é um temor. Isso é um falso temor, é uma religiosidade que precisa cair da nossa vida, né? Isso tanto é verdade que quando Deus ele vai confrontar Jó, ele fala, Jó, cinge-te como homem. Então se prepara como um homem, porque o negócio vai ser pesado. Eu vou te fazer perguntas, Jó, e você vai me responder. Né? Muitos de nós, a gente vai pelo caminho inverso, né? A gente quer fazer perguntas para Deus, né? Deus, por que essa situação difícil? Por que essa crise na minha vida? A gente fica questionando. Aqui Deus ele levou o caminho inverso e falou, Jó, você já questionou um monte. Agora você vai sentar aí e eu vou perguntar e você vai me responder. Então Deus começa a confrontar Jó na sua fé. Né? É uma experiência pessoal, de conversa entre duas pessoas. E Deus ele é até severo com Jó. Porque Deus ele começa a perguntar, Jó, você quer me dar um conselho? Né? Você quer me ensinar como eu tomar as minhas decisões? Ei, me fale, então, como que eu devo tomar? Porque você está falando de coisas que você não conhece. E muitos de nós estamos também, às vezes, nesse estado de ignorância. Só que, meu irmão, o que a gente precisa fazer para superar esses momentos é nos cingirmos, né? É nos prepararmos e ouvir as perguntas do Senhor para nós e ter essa experiência pessoal de confronto com Deus. Isso é algo muito importante para todo cristão. Eu fico pensando assim, eu uso até uma ilustração assim, eu acho que o coração de Deus até fica triste, sabe, Arão, quando a gente só quer conhecer Ele através das pregações e dos livros. Porque pensa só, você tem um irmão mais velho, você, em vez de ir até seu pai para passar tempo com ele, você fica perguntando para o seu irmão mais velho, mas o que ele acha sobre isso? O que ele acha sobre aquele outro? Tipo, nada contra quando você está no início e você faz algumas perguntas ou certo alguns assuntos. Eu tenho um problema quando tudo que você vai fazer é aquele negócio, tipo, eu não vou perguntar para Deus, eu primeiro vou perguntar para outra pessoa. Tipo, é importante a gente saber a opinião das pessoas, mas
e a opinião de Deus? Será que nós estamos chegando até o ponto, como você diz, de saber a opinião dele, de deixar ele me confrontar? Porque muitas vezes o confronto de Deus, na verdade, já está trazendo respostas, ele já está apontando faltas que eu preciso suprir nele também. Tipo, ele aponta, tipo, ele até fala aqui, Jó até fala, o Senhor me questionou e eu obscurecia o seu conselho. Ou seja, eu deixava escuro o seu conselho. Eu ouvia de outros e acabava entendendo de uma forma errada. Eu tinha uma perspectiva, uma visão totalmente errada do que era o que o Senhor fazia. Por isso que às vezes Deus foi tão sério com ele e falou assim: por acaso você estava lá quando eu firmei as estacas do mundo? Ou seja, Jó, por acaso você sabe como eu fiz as coisas? Tipo, questionando, você não passou tempo comigo, Jó? Você não ouviu da minha boca os segredos que você deveria ter ouvido. Tem coisas para o seu coração que eu não vou falar para você através de outras pessoas. Tem coisas que sobre a sua vida que eu não vou falar em pregações. Você vai ser ministrado. Tem coisas que você vai ler 1000 livros sobre avivalista, 1000 livros sobre tudo que é tipo de assunto. Mas tem coisas. E na minha opinião são as coisas decisivas para a nossa vida que Deus reserva para o relacionamento com Ele. É muito bom ter um líder, é muito bom ter um pastor, e nós aqui somos regados com isso, com caras muito próximos de Deus, cheio de revelações. Mas tem coisas, eu creio que sobre as nossas vidas, que é só eu e Deus, que Ele vai trazer o complemento através da vida do meu líder, mas a raiz vai estar entre eu e Ele. Ele vai querer contar. Eu sempre lembro do que Ele fala para Jeremias: eu te conheci antes de formar no ventre materno, ou seja, eu coloquei coisas no seu coração antes de formar, ou seja, ninguém na terra, ninguém que conheceu o seu físico vai saber desses segredos, porque eu coloquei antes de te formar. É algo antes, é algo eterno. Então você só consegue saber disso se você se relacionar com o que é eterno. Porque o próprio Jesus vai falar, né? A eternidade é isso, que conheçam a ti. Então, eu acho que às vezes nos falta essa coragem, por isso que ele fala: cinge-te como homem, seja corajoso, se coloque num lugar onde você vai ouvir eu diretamente, vai ouvir coisas que assustam, mas vai ter o mais doce do relacionamento, que é você ir até o pai e conhecer ele pessoalmente, tipo, ó pai, eu tenho o conselho do meu irmão mais velho, mas eu quero sentar no banquete junto com o Senhor, eu quero saber como são as coisas da sua boca, como que é o amanhã para mim na minha vida? O que o Senhor tem para mim? Qual que é os sonhos que o Senhor tem para mim? Porque, principalmente sobre geração, sabe, Aaron? Às vezes eu tenho a sensação que muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo o sonho de outras pessoas. Sonho dos seus líderes, sonho dos seus pastores, estão se esquecendo que sim, nós servimos o sonho de outras pessoas, até Deus nos encaminhar ao nosso, mas só que há coisas específicas que só Deus vai contar para nós. O nosso chamado, a única pessoa que pode nos colocar convicção e certeza é Deus. Podemos ouvir os conselhos de todos. A Bíblia vai dizer: há sabedoria na multidão de conselhos. Mas ela não exclui o que só Jesus pode revelar. Jesus disse: eu revelei o seu nome para eles e continuarei a revelar. Quando a gente fala de nome na Bíblia, a gente fala de identidade. Ou seja, eu continuarei a revelar, Senhor, o seu nome, a identidade do Senhor. Na minha opinião, pessoas convictas são pessoas que sabem a identidade de Deus. É o único jeito de eu saber a minha identidade, eu saber a dele. E não tem como eu ter uma completa convicção, uma certeza firme dentro do meu coração de quem eu sou, de quem Deus é, se eu não me relacionar direto com Ele. Uma coisa é eu mostrar para o Aaron a revelação que vai enriquecer o coração dele, vai instigar. Outra coisa é o Aaron conhecer a Deus. Eu tenho até uma opinião bem forte que Efésios vai dizer para a gente conhecer o amor junto com todos os santos. Eu creio que tem partes do amor de Deus que eu não vou conhecer se eu não tiver o acesso à revelação que o Aaron tem. Ao mesmo tempo, isso me diz que eu preciso das revelações que tem à minha volta, mas ao mesmo tempo me diz que eu preciso de específico, uma revelação minha. Que o corpo também precisa disso, que se eu não tiver, vai haver uma debilidade nesse complemento do amor. Porque, ao mesmo tempo que é um relacionamento geral entre todas as pessoas do que Deus está dando para todos nós, é um relacionamento pessoal, eu preciso receber dele. A gente bate muito nessa tecla porque é o que vai definir. Só vamos ser uma geração sólida, pessoas
totalmente saudáveis se formos um corpo bem ajustado. E o corpo só é bem ajustado se está conectado à cabeça. Não me importa estar seu braço conectado ao ombro, se não tiver terminação nervosa, vai ser um corpo morto. Então, eu sinto que todo esse tempo que Deus parou o mundo realmente foi para nos levar a esse lugar de onde bota os olhos em mim, conversa comigo. Se tranca no quarto, beleza, você ouviu, se encheu de conhecimento, mas é agora o pessoal, o que realmente vai definir todo esse conhecimento. É muito bom ler a Bíblia, mas se eu ler ela e não deixar Deus internalizar isso daqui, eu ter essa experiência direto com a Bíblia, ela vai ser só a letra que mata, sem o Espírito que vivifica. Então, eu preciso do conhecimento, mas eu preciso da revelação também. Sim, Mike, a gente tá junto nessa também. Eu acho que é isso, a gente precisa ter essa revelação que vem do Senhor para nós. Muitos de nós, no começo, né, na nossa caminhada com o Senhor, temos dificuldade de pôr isso em prática. E, meu irmão, eu quero fazer um apelo aqui para você. Se você não tem uma vida no secreto com o Senhor, eu quero incentivar você a cultivar isso, né? Essa é a coisa mais importante na vida de um cristão, né? Não é ir na igreja, não é dar o dízimo, não é fazer tudo certinho, mas é estar com o Senhor no secreto, conhecer Ele. Essa é a coisa mais importante. Eu acordei com um versículo hoje, e Isaías 1, verso 18, eu acordei com essa primeira parte: vide então e arrazoemos, diz o Senhor. Né? Se você lê Isaías 1 na sua casa, você vai entender melhor o contexto, mas o Senhor está chamando o povo ao arrependimento. Né? O Senhor fala ao povo de Israel, está falando para Isaías ia falar para o povo, né? Ele está falando: se arrependam dos seus maus caminhos, né? Se arrependam, parem de fazer essas coisas, né? Limpem suas vestes, comecem a fazer boas obras, né? O Senhor fala tudo isso, mas uma das coisas que mais toca o meu coração é quando o Senhor fala: então vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Isso, arrazoar significa: vem, vamos discutir alguma coisa, vamos debater aqui, vamos sentar e vamos conversar sobre isso. E o texto continua assim: vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Quero profetizar na sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esse devocional. Eu quero profetizar um desejo no seu coração de ir para o lugar secreto, de rasgar o seu coração para o Senhor. Né? Eu profetizo também boas obras. Eu profetizo também, né, que você vai ser frutífero e todas essas outras coisas. Mas eu quero profetizar especificamente sobre você, quanto você desenvolve essa intimidade com o Senhor no seu quarto secreto. Quero profetizar uma santidade sobrenatural vindo sobre sua vida. Né? Os vossos pecados, como a Bíblia fala, que são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eu quero profetizar isso sobre você. Mas para isso a gente precisa arrazoar com o Senhor, sentar e conversar com Ele e deixar Ele tocar o nosso coração e poder tocar o coração dele. A gente falou aqui que Jó, ele teve essa experiência e como o Mike falou, ele não foi mais o mesmo depois daquilo. Né? Ele provou de uma transformação na vida dele. Depois Deus mudou a sorte dele, né? Mas até um determinado momento Deus mudou o coração dele, porque ele sentou e escutou o que o Senhor tinha para falar com ele. E nós temos vários exemplos na Bíblia de homens que passaram por isso. E eu quero profetizar isso sobre sua vida, essa intimidade com o Senhor. Né? E a partir do momento que você vai crescendo nessa intimidade com o Senhor, a gente vai conhecendo, então, o caráter de Deus de uma maneira maior, a gente vai conhecendo a pessoa de Deus. E antes aquele Deus que me assustava, agora eu passo a olhar para Ele como um pai que me ama muito
e aquele relacionamento se torna cada vez mais próximo, e antes o Deus que parecia ser irado, para mim agora ele se torna um Deus que é bom, que me ama, né, que deseja se relacionar comigo, e eu quero profetizar isso sobre você. A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Abraão, e Abraão, né, Deus chamou ele de amigo, mas tem um episódio da história de Abraão que eu gosto muito. Abraão já era aquele homem que conhecia o Senhor, né, que tinha um relacionamento de intimidade com o Senhor. Então, um dia, Deus ele tem um plano para fazer na terra, né? A Bíblia fala que Deus tem uma conversa consigo mesmo no céu, né? E ele fala: eu estou querendo destruir Sodoma e Gomorra. E daí numa hora assim, Deus ele se interrompe e fala: mas cara, como é que eu vou destruir isso? Como é que eu vou destruir Sodoma e Gomorra se eu não pedir a opinião de Abraão? Eu vou ter que ir lá perguntar para ele, ver o que ele acha, né? Tamanho era o nível de intimidade que Abraão tinha com Deus. Muitas vezes a gente acha que Deus, por ele ser tão soberano, por ele ser tão grande, ele é aquele Deus que a nossa opinião para ele não conta. Mas não, ele é tudo isso, mas ele é um Deus pessoal, né? O que você sente conta para ele, o que você pensa conta para ele. Mas a gente vai poder conhecer mais dele só quando a gente sentar e ter um tempo de intimidade com ele, que a gente poder passar tempo junto e crescer nessa revelação pessoal de quem ele é. Nossa, isso é poderoso demais. Para mim, resumiu tudo. Deus se importa com a sua opinião, sim. No dia que eu entendi isso, mudou todo o meu relacionamento com Ele. Antes eu não entendia como era sentir sede da presença de Deus. Eu já contei aqui, quando eu iniciei esse caminho de vida de oração e devocional, eu me forçava a isso, eu me obrigava a isso, e eu não sentia aquela vontade até um dia que... tem os dias que a gente acorda e não tem vontade, óbvio que tem, mas a gente sente aquela falta, a gente sente aquele desejo de passar tempo com Ele. E mudou quando esse tempo que eu comecei a passar junto com Ele, olhar para Ele, conhecer o caráter dele, me instigou, mudou a minha visão sobre princípios, que para mim princípios era uma sequência de regras que me impedia de fazer coisas, e tornou para mim algo que me protege, como se são as paredes de uma casa que me protege de para fora, onde eu estou desprotegido do alcance da mão de Deus. Mudou para mim essa perspectiva, e isso de Deus se importar com a minha opinião mudou o sentido de eu posso me expressar com Deus, eu posso chegar para Ele e falar o que eu estou sentindo. Meu dia foi ruim, eu posso chegar e falar: Deus, eu não gostei do meu dia foi assim, 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 e conversar com Ele literalmente como se conversa com um amigo. Para mim, isso é uma das coisas mais poderosas no relacionamento com Deus, poder realmente tratar Ele como amigo. Ao mesmo tempo, com respeito de rei, com a honra de um pai, mas nunca sem deixar de ser amigo. Saber que Ele conhece o meu coração, que Ele conhece os meus pensamentos, e ainda assim a misericórdia... Para mim, o maior exemplo de que a misericórdia de Deus se renova sobre nós todas as manhãs é que todos os dias Ele oferece de volta o acesso, todos os dias Ele oferece de volta o amor, todos os dias Ele oferece de volta a graça. Todos os dias seria natural oferecer a destruição, a maldição e o inferno. Mas Ele pega isso, joga para um lado e fala: não, Ele é meu amigo, por acaso eu vou jogar um amigo para um lugar onde eu não quero estar, onde eu não estou? Na verdade, eu vou trazer um amigo para onde eu quero. Tanto que, para mim, o versículo que marca a minha vida é quando Jesus fala lá em João 17, 24. Pai, eu quero que aonde eu estou eles estejam, para que vejam a glória que tu me destes antes da criação. Quando eu li isso de uma forma diferente, dentro do meu coração ligou uma luz falando assim: entende que Jesus fez tudo isso para até esqueci o versículo, fez tudo isso para a alegria que estava proposta. Aí eu entendi, a alegria para Ele era estar conosco. Tipo, Ele está lá, a glória dele sempre esteve lá, mas Ele quer que a gente esteja lá para compartilhar disso. Para mim surge aquela ilustração, tipo assim, comprei um carro novo, para quem que eu vou querer mostrar? Para os meus amigos, tipo, vamos dar uma volta.
Tipo, quando você quer alguma novidade na sua vida, para quem que você corre contar? Para os amigos. Aconteceu alguma coisa difícil, você corre contar para os amigos. Então, para mim, surgiu aquele negócio. Jesus estava indo para a cruz, ele compartilhava com os amigos. Ele ia vir, sabia que ia ser glorificado. Com quem que ele queria compartilhar isso? Com os amigos. Então, é exatamente isso. O convite de Deus é para esse lugar onde eu posso compartilhar meu coração. Ele ouve a minha opinião, pondera sobre ela, conversa conosco sobre ela e compartilha do coração dele. Para mim, isso define o evangelho. É sim ir e pregar o evangelho a todas as nações, mas para mim não faz sentido pregar se não tiver essa parte. O evangelho que eu ofereço é o de amizade, não é só o que vem aqui e faça boas obras. Tanto que o próprio Jesus fala, né? Chegará aquele dia pessoas que expulsaram demônios, fizeram tudo no nome dele. E ele vai olhar e vai falar, mas eu não te conheço, cara. O poder do meu nome não pode ser tirado. Se você usa, as coisas acontecem, mas a intimidade é o que há de especial aqui no evangelho. Para mim, na minha opinião, é a raiz das coisas. O maior presente que ele ofereceu das boas novas tá aqui a boa nova. Antes vocês não podiam ter acesso. Sabe qual que é a boa nova? Agora vocês têm a bondade diariamente, acesso a ela. Então, quando você falou isso, para mim, é exatamente, definiu. Guarda isso no seu coração, por favor, meus irmãos. Se for para guardar alguma coisa desse devocional, guarda isso que o Arão falou. Deus se importa com o que você sente, Deus se importa com a sua opinião. Deus se importa a tal ponto que Ele quer conversar com você. Tem coisas que Ele decide na sua vida, mas que Ele quer ouvir sua opinião. Ele quer um tempo de conversa. Ele não é só estalar os dedos e as coisas acontecem. Não, eu quero junto com Ele. É um caminho compartilhado. Nem tenho mais o que falar. Vamos orar? É o que resta. Feche teu olho aí onde você estiver. Nesse momento, quero orar por nós. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus pessoal. O Senhor não é como os outros deuses de outras religiões, que não se revelam pessoalmente a pessoas, que não se importam com o relacionamento pessoal com pessoas. Mas o Senhor é um Deus que é um pai e um amigo e deseja estar nas nossas vidas, deseja fazer parte do nosso dia a dia, deseja nos dar os desejos do seu coração. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Eu oro por cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo. Eu peço, Senhor, para que nesse dia o Senhor se revele a eles, que o Senhor se revele a nós. Queremos conhecer o Senhor de um jeito pessoal, não, Senhor, através de outras pessoas apenas, não, Senhor, através de histórias que nós escutamos. Nós queremos conhecer o Senhor no nosso quarto secreto, Senhor, no lugar em que nós paramos para conversar com o Senhor. Nós queremos ouvir sua voz. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, meus amigos. Quero convidar vocês a assistir os outros devocionais dessa série, se você não assistiu, que para mim ela tem sido muito especial. E eu sei que os outros dias também serão muito especiais. Eu tenho uma palavra no meu coração faz dias já, um nome, e eu ouvi ele várias vezes, e agora, enquanto o Aaron orava, eu ouvi esse nome, e eu sinto e vou falar ele. Se não acertar, foi erro meu, mas o nome é Judite. E eu cito, Judite, que esse devocional, ele foi... algumas coisas ele foi construído para o seu coração, que Deus ele tem desejado encontrar você no lugar secreto de uma maneira nova. Você tem ido para lá, mas eu sinto que algumas vezes você levou outras coisas para o seu devocional que não era para estar lá. Dificuldades, e você ocupou muito o seu tempo com isso, e no seu coração surgiu uma dúvida de que será que Deus realmente se importa com o que eu tenho passado no meu dia a dia? Será que Deus tem visto
as dificuldades que eu tenho tido, eu sinto de te dizer, sim, assim como o Aron falou aqui, que ele se importa com as opiniões, ele se importa com o seu dia a dia. Ele se importa com as dificuldades, ele se importa com as tristezas e ele vai cuidar de cada uma delas, lá no lugar secreto. Quando você chegar lá, deixa ele colocar a mão dentro do seu coração, retirar o que precisa ser retirado, toda essa ansiedade, todo esse medo, toda essa insegurança, porque ele é a segurança do seu coração, ele é a segurança da sua vida. Assim como ele sustentou Davi com a mão forte direita dele, ele pode sustentar você também. Que Deus te abençoe com essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Meus amigos, nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até mais.